Novamente, abordamos o tema desenvolvimento da mediunidade, com o entrevistado Daniel Dallagnol. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, recebendo aqui mais uma vez Daniel Dallagnol. É isso aí, Márcio. Prazer estar aqui. Dallagnol é um nome famoso aí, né, nesses dias em que vivemos. Daniel vem para falar sobre o tema mediunidade, particularmente o desenvolvimento da mediunidade, não é, Daniel? De fato, Márcio. Esse é um tema que é grande pela própria natureza, né, pela faculdade, assim. Exatamente, a gente já falou muitas vezes sobre várias facetas, vários aspectos, desde o conceito até a aplicação, né, Daniel? E a gente já sabe, a partir de uma conversa que nós tivemos, e se o telespectador quiser, ele pode resgatar isso no nosso site, ali fica todo o acervo com as entrevistas, que a mediunidade é uma faculdade que tem as suas raízes orgânicas, né? Aliás, ela é uma faculdade orgânica, como você diz, com raízes espirituais. O que é que você quer dizer com isso, efetivamente, Daniel? O que queremos dizer é aquilo que a doutrina ensina, Márcio, que a aptidão é do espírito, ou seja, o espírito, quando ele reencarna, ele já traz o princípio ativo, por isso que a aptidão é espiritual. E esse princípio ativo, ele se enraiza essencialmente na questão moral, mas que se derrama pouco a pouco na fisiologia do médium. Então é uma faculdade orgânica com raízes cuja matriz é espiritual. Então ela tem toda uma conotação de ordem moral. Só que o médium sente, sob o ponto de vista fisiológico, né? Ele sente fisicamente a ação da mediunidade. Então, por isso que a gente diz, a aptidão é do espírito, mas a faculdade é do corpo. Então, é uma junção, espírito e corpo, que recebem exatamente o princípio ativo da faculdade mediúnica. Sem esse princípio ativo, não podemos falar em médium, aquele elemento que protagoniza fenômenos por repetição. Estamos tratando deste elemento que é capaz de multiplicar os fenômenos mediúnicos, digamos assim. Nós falávamos numa conversa anterior, né, quando você disse da necessidade até da pessoa buscar uma instituição espírita que é a mais preparada e mais adequada para que o indivíduo, por assim dizer, eduque, discipline essa faculdade, conheça mais sobre o assunto, etc, etc. Mas sendo dado o momento, Daniel, a pessoa resolve interromper. Não quero mais saber disso. Parece que você disse que isso pode ter consequências, né? E que consequências são essas, Daniel? De fato. Chegamos, quem sabe, até fazer uma referência de que a pessoa pode adoecer. Consideremos o seguinte aspecto, que é uma matriz, toda ela de ordem espiritual. Quando nós desatendemos essa questão espiritual, naturalmente ficamos à mercê da ação de espíritos pouco educados, ou mesmo até espíritos trevosos, capazes de submeter o médium através dos chamados fenômenos obsessivos. Porque a implicação imediata da faculdade mediúnica no médium é um processo educativo sob o ponto de vista moral. Ele precisa compreender a fenomenologia, mas considerando as bases de ordem espiritual que a faculdade é portadora, ele precisa também se aperfeiçoar moralmente. E tem uma outra questão que é no campo dos chamados fluidos espirituais. O médium, ele naturalmente é um elemento impressionável. Ele sente a presença dos espíritos, né? Então, há trocas fluídicas importantes. Nessas trocas fluídicas que se estabelecem com os espíritos, ele não estará necessariamente sempre em contato com espíritos benfazejos. Ele entrará, pela natureza da faculdade, em contato com espíritos também fluidicamente, psicologicamente, psiquicamente, espiritualmente desajustado. Então, seu contato não é um contato moralizado, digamos assim, né?
esse contato de modo mais permanente pode trazer doenças que não são doenças somáticas, desenvolvimento de cânceres ou qualquer outra enfermidade, não é isso de que falamos, mas o desenvolvimento de doenças, enfermidades morais muito próprias da ação psíquica dos espíritos que o acompanham. Então, é neste campo, porque o médium tem a liberdade de dizer, eu não desejo mais atuar mediunicamente, mas nem por isso ele pode ter o direito de desatender o compromisso moral que ele assumiu. A responsabilidade é sua. É a mesma coisa que o doente, recomendado pelo profissional uma medicação que possa lhe trazer pelo menos a estabilidade da saúde, ele diga assim, eu não quero mais tomar tal medicação. A decisão é sua. A enfermidade, o agravamento, o surgimento de outras vai depender da sua condição de autodecisão e não tomar a medicação necessária. Então, quando dizemos que pode enfermar o médium, exatamente pelo descuido, pelo desleixo, pelo descaso que ele pratica contra si mesmo em desonrar o compromisso moral assumido no mundo espiritual. Antes da gente ir para o intervalo, você pode responder rapidamente? Sim. Se a mediunidade interfere no organismo da pessoa? Perfeitamente. No campo físico mesmo? Claro, interfere substancialmente. E a depender da, digamos assim, da especificidade da mediunidade, porque temos um leque enorme, digamos assim. Nós não definimos necessariamente o médium, né? Nós definimos a faculdade mediúnica, porque o médium pode ser portador de diversas faculdades mediúnicas. Simultaneamente. Perfeitamente. Então, a depender dessas nuances mediúnicas, o médium pode ter interferências de ordem fisiológica muito importantes. Notadamente, aqueles médiuns que se prestam a protagonizar os chamados fenômenos de efeitos físicos, cuja ação sobre o médium dos espíritos é muito mais intensa. Então, quando dizemos que a faculdade ela se derrama pela fisiologia, é por causa dessas interações fisiológicas que o médium pode sofrer. Mas são passageiras, não são causas de enfermidades, desde que o médium se conduza de modo equilibrado. Tudo bem, Daniel. Topa fazer um intervalo? Opa. Tudo bem. A gente já volta, fique conosco, continuando este assunto sobre o desenvolvimento da mediunidade. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Desenvolvendo a Mediunidade. Acompanhe! Muito bem, estamos de volta conversando com Daniel Dallagnol a respeito do tema Desenvolvimento da Mediunidade. Por quê? Esse tema foi suscitado, né? É bom que o nosso telespectador, o nosso ouvinte saibam disso, a partir de um outro bate-papo nosso, onde nós perguntávamos se, em dado momento, a pessoa decidir interromper, né, o uso ou a faculdade mediúnica, delibera, não quero mais saber disso, estou fora. Né? Se isso tem consequências. Então você fala que tem consequências, né? E nós falamos sobre, no primeiro bloco, sobre o impacto que a mediunidade tem, inclusive no organismo fisiológico do indivíduo, né, no organismo físico. Há uma pergunta que fica, Daniel, se todos os médiuns, eles têm as mesmas sensações, eles sentem as mesmas coisas? Absolutamente não, Márcio. Por isso que cada médium, ele tem as suas particularidades no campo da mediunidade. Por isso que a gente precisa tratar sempre sob o ponto de vista do princípio, do que a faculdade mediúnica representa para o médium. A primeira questão a ser respondida é a questão de ordem moral. É neste sentido que o médium precisa olhar. Porque se nós reencarnamos com o chamado princípio ativo, né, da mediunidade, ela quer dizer que nós temos compromissos nesse campo e a mediunidade significa uma alavanca, um caminho para que o médium se resolva através da própria faculdade mediúnica, se resolva sob o ponto de vista
espiritual, sob o ponto de vista moral, nunca sob o ponto de vista material. Então, cada médium possui uma organização e sente de maneira diferente. Se nós colocarmos diante de uma mesma fenomenologia mediúnica, dois médiuns que podem ter a mesma faculdade, né, a chamada, por exemplo, faculdade de evidência, provavelmente verão situações distintas um do outro. Porque as interações fluídicas, perispirituais, mediúnicas são diferentes. Isso é curioso. Dizer que dois médiums, diante do mesmo fenômeno, eles podem ver coisas diferentes. Perfeitamente. Mas quem está com a verdade, então? Não é o fato de ser verdadeiro ou não ser verdadeiro aquilo que o médium está falando, né, ou está vendo. São interações absolutamente diferentes. É só isto. Não se trata de se colocar em cotejo da verdade entre um e outro, até porque não se faz isso. Só há suspeição quando há a vontade deliberada de se burlar todo o fenômeno, né? Estamos tratando de exercício da faculdade mediúnica consciente, equilibrado, né? Mas, atendendo a tua pergunta, as percepções elas são distintas. Há médiuns que sentem mais intensamente sob o ponto de vista fisiológico e outros se desenvolvem mais sob o ponto de vista espiritual, digamos assim, né? Há interações mais fisiológicas e outras menos neste campo, né? Então, cada médium percebe de um jeito, porque a organização da faculdade mediúnica em cada criatura é absolutamente diferente. Não há dois médiums iguais, né? Mesmo que sejam portadores do mesmo tipo de mediunidade. Por isso que dizemos assim, que nós classificamos a mediunidade, nunca o médium. Ah, você é médium vidente. Ok, ele apresenta num determinado momento a faculdade da vidência, mas ela pode desaparecer, ou pode se melhorar, se aperfeiçoar, ou pode migrar para um outro tipo de mediunidade, né? Então, é uma faculdade que ela vai se alterando ao longo da trajetória existencial do próprio médium. Por isso a recomendação sempre de se educar a mediunidade. Perfeitamente. O que é educar a mediunidade? Educar é educar-se como ser, como criatura, como espírito, né? Porque a faculdade ela vai acompanhando este processo, né? Na medida em que o médium se educa moralmente, a faculdade também lhe traz respostas neste campo moral. É este o sentido do processo educativo, porque há um período em que ele se desenvolve mediunicamente, que é o período inicial, onde ele inicia o processo com os espíritos no campo das manifestações, mas ato contínuo, ele deve se encaminhar para que a relação com os espíritos seja uma relação de idoneidade, de responsabilidade, de controle absoluto do seu psiquismo, né? Porque é ele que precisa impor esse controle, não os espíritos. Então, o processo de educação é um processo essencialmente moral, de graduação moral, de conquistas morais. Por isso que a mediunidade tem exatamente esta matriz, essencialmente de ordem moral, que deve induzir o médium a esse processo de melhora. Uma última questão, Daniel, para deixar isso muito bem frisado, enfatizado, para quem nos assiste, nos ouve. O que acontece se a pessoa, o médium, não educar a mediunidade? Pois é, a educação mediúnica implica uma relação igualmente educada com os espíritos. Porque imaginemos didaticamente, como se fosse a porta que nós colocamos da nossa casa, da rua para fora. Se o médium ele se deseduca ou não tem compromisso com a sua educação mediúnica, é imaginar que a porta da casa psíquica esteja sempre aberta, né? Então, esses limites na relação com os espíritos se dá a partir da educação do médium. E a faculdade mediúnica não é para levar médium algum ao desequilíbrio, muito pelo contrário. Se fosse para desequilibrar, para enlouquecer, para perturbar o médium, ela não teria
a sua matriz é espiritual, da qual falamos logo no início. Muito pelo contrário, é uma alavanca de aprimoramento moral. Então, o médium precisa se educar para estabelecer exatamente na relação com os espíritos o processo de equilíbrio desta relação. Ele vai se permitir quando ele desejar. O médium deseducado é aquele que permite qualquer manifestação a qualquer tempo, porque os espíritos estão à nossa volta, estão nos ouvindo, interagem conosco a todo instante, no ponto de ônibus, no trabalho, no lar, no cinema, eles estão ali. Ao médium cabe estabelecer essa trava psíquica, e a moral é o elemento que dinamiza a relação entre as duas criaturas. Muito bem, Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um bate-papo importante, um tema importante, né, para aqueles que estão com dúvidas e às vezes com falta de orientação também. De fato. E a você que nos acompanhou, permaneça, porque o programa segue com seus atrativos.